Está começando o podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer entretenimento, informações, histórias inspiradoras, conteúdo que você, empreendedor, possa aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Vice-presidente de Relações Institucionais da Six Canoas, empreendedora, apaixonada pelo varejo, proprietária da loja que leva o seu nome, formada em publicidade e propaganda, é incentivadora de muitos empresários, mãe, mulher linda, incrível, com uma história linda e inspiradora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Cris Tietze. Muito bem, muito obrigada pela apresentação. Começo lisonjeada, né? Mas também muito feliz pelo convite, né? Espero poder contribuir aí, né? Acho que a parte de entretenimento vai ter bastante. E estou aí com vocês. Muito obrigada, é um prazer para nós. A gente escuta tantas histórias de empresários aqui mesmo, dentro da própria Six, histórias inspiradoras. E quando a gente sentou para definir alguns nomes, sem dúvida, o teu já estava lá no topo ali para a gente trazer, para você inspirar outras tantas empresárias aí com a tua história. Então fala um pouquinho para nós, quem é a Cris Tietze, que eu sei que nem é assim que se fala, tu me liberou, eu sei. Não, essa é uma das inseguranças de todo mundo quando vê o nome lá na parede, né, como falar, mas o que importa é falarem, né? Isso, é verdade. Como dizem. Bom, quem sou eu, né? Começa aí uma dificuldade de falar sobre mim, porque acho que tudo que eu gosto de fazer e adoro nunca foi sobre mim, assim, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, né? Vim morar em Canoas com 1 ano de idade, então sou uma canoense apaixonada, né? Pela cidade, pela história, assim, vivi, né? Coisas da cidade, daquelas histórias que a gente ouve falar, de quando não tinha nem o trem, né? Então, tenho muita ligação com a cidade, sou filha de comerciantes, né? Então, cresci atrás do balcão, né? De uma empresa de bairro, daquelas que vendia de tudo, assim, tinha do guarda-chuva, né? A bola, um pouco de tudo, e também tive uma participação forte no esporte, adoro, né? Tenho isso que eu acho que me trouxe muito o que eu implemento na minha empresa, nos meus relacionamentos, né? Que é a disciplina, a superação, o esforço, né? E o que mais dizer? Sou uma pessoa muito feliz, assim, bem resolvida, né? Tenho a bênção aí de ter uma família muito próxima, né? Formei o meu próprio núcleo familiar, né? Tenho uma filha, tenho uma enteada, um marido maravilhoso, porque a gente mexe que comerciante tem que ter marido paciencioso, né? Porque a gente não sabe que hora chega em casa nunca, né? E acho que teria mais coisas para falar, mas acho que vamos desenvolvendo, assim, porque tem essa dificuldade de falar sobre mim. Imagina, mesmo. A gente vai pegando os ganchos, então eu vou aproveitar. Tu falaste agora tem o lado do esporte. Vamos começar por esse, então. Um passarinho me contou que a gente fica captando aqui, né? Então, tu foi jogadora de vôlei, é isso? Não, passarinho esqueceu de Ai, passarinho. Para ver como não foi tão forte, assim, não foi tão marcante. Não, na verdade, porque eu brinquei de qualquer bola que jogar, eu tô dentro. Mas eu joguei basquete mais tempo. Não é que quem olha para mim não aposta nesse esporte, né, pela altura. Mas joguei com 11 anos de idade, eu já participava de treino intenso, assim, e isso me acompanhou. Posso dizer a vida inteira, sim, mas teve momentos mais importantes, né? Cheguei a treinar 6 horas dia e depois, conforme o ciclo da vida, né? Festas, namoro, isso diminuiu, aumentou.
mas eu até pouco atrás ainda jogava basquete, né, em equipe master, que tem muito a ver, pensando aqui nós, né, como mulheres, o NFE tem muito a ver com essa coisa de estar junto, né, de dividir emoções e de a gente viver situações diferentes no dia a dia, né, sair do trabalho, ter o lazer, né. Então, tu nunca fez essa, digamos assim, nunca migrou de jogadora para empresária, não. Os dois estiveram sempre ali lado a lado. Sim. Se até pouco tempo tu jogas, então o empreender começou desde sempre, porque vem da família, né? Sim. Mas aí ficou os dois juntinhos, os dois amores, digamos assim. Claro que tem pais incríveis, né? Então eles me permitiram me dedicar, porque viajei, morei em outros lugares jogando. Então, teve momentos que foi muito intenso, né? E, claro, tu vai ali, começa a trabalhar, mas não com aquele grande compromisso, né? Então, aos poucos foi até invertendo essa possibilidade, né? Até porque o esporte que eu pratico, ele lesiona muito, né? Então, a gente começa a ponderar porque não pode parar de trabalhar, né? Mas, realmente, sempre foi, até porque hoje que eu não estou praticando, eu tenho certeza do quanto ele me faz falta como uma válvula de escape, né? Até como um meio diferente, né? Eu trabalho no dia a dia num meio completamente arrumado, né? Fashion, e o basquete a gente é o oposto, assim. Eu brinco até que é a minha turma maloqueira, assim, porque a gente realmente é outro espírito, né? E eu acho que isso completa demais a gente, assim, essa vivência. Esse equilíbrio, né? A gente precisa. Sim, eu acredito, eu também sou dessa opinião. Eu preciso do final de semana tem maquiagem, descabelada de pijama, e me deixa de pijama que tu vai me ver feliz. Porque eu acho que isso dá o equilíbrio pra gente seguir lá a rotina da semana. Não, né? Às vezes tu até volta pro trabalho resolvendo aquilo que tu tava travada lá, porque tu te permitiu, né, essa virada de chave, né? E eu sou bastante criançona, assim, então é bem importante que eu descarregue esse lado aí. Que legal, que bacana. Deixa eu te perguntar, tu tens, assim, uma grande inspiração, né, na área do empreender, vem de uma família, já falaste aqui para nós, de comerciários, né? Uhum. Como é que foi, assim, para ti? É uma relação, é um exemplo, mas como é que é essa inspiração? Quem foi que mais te inspirou? Se assim pode ser uma pessoa, os teus pais, como é que foi? Eles, como acho que é uma coisa que a gente em entidade trata muito, né? A história de cada empreendedor, né? Que a gente vê ali às vezes um negócio e é muito interessante saber o que, né? Toda essa trajetória o que levou. Então eu tenho dois pais que eles individualmente eram comerciantes, né? Meu pai trabalhou em Ceasa muitos anos, né? E a minha mãe começou aquele formato de ir buscar mercadoria, trazer na sacola, vender em casa, né? E estamos falando de 48 anos atrás. E ela montou a empresa que é a Casa Night. Então aqui eu já começo dizendo que talvez minha maior inspiradora é a minha mãe, né? Até porque dizem que nós somos muito parecidas, mas eu nunca vou ser tão comerciante como ela. E ali ela foi crescendo, se fortalecendo, né? Nós morávamos no bairro Fátima, né? Onde até hoje está a empresa dela. Hoje somos sócios nessa empresa, ela e as três filhas, né? Comigo. E essa é a história, assim, que eu acho que é o maior DNA que eu tenho, né? Uma loja de bairro que foi crescendo nesse formato, primeiro na sala de casa, até ter seu primeiro imóvel alugado, e aí construir o próprio imóvel, né? E diversificando produtos. E realmente a gente sempre morou perto, né? Junto à loja, então era aquela mistura, até, né? Pelas condições que eles tinham de casa, trabalho, né? Acho que todo comerciante mistura muito isso, é bem difícil tu manter separado, né? E essa acho que foi minha maior inspiração. Em algum momento meu pai veio ajudar ela também, né? Pelo crescimento que a loja teve. E eu acho que essa é a minha maior inspiração, assim, até porque a gente viveu
épocas de crediário, momentos tão intensos assim do comércio. Vivi todos os planos, aqueles URV, né, as tabelas, preço que mudava todo dia, né, de produto. Então, eu acho que esse realmente foi o meu maior norte e um vício, porque a gente ama, né, a gente às vezes questiona, se queixa, mas a gente ama essa intensidade, né? O comércio ele é muito rico, são pessoas o tempo todo, produtos mudando, novidades acontecendo, então isso se torna uma paixão e eles foram com certeza a minha maior inspiração. Que bacana. Então hoje vocês são sócios nessa mesma empresa. Porém, teve também um momento da tua vida, nos conta aí esse momento para a gente entender um pouquinho mais, que você decidiu ter a tua própria empresa, é da mesma linha, digamos assim, como é que foi? Porque hoje tu tens familiar, mas tens a tua marca, a tua empresa que leva teu nome, né? Sim, a Casanaide hoje está lá no bairro, né, eu acho que eu não tenho certeza, mas são 45 anos. E em algum momento a gente teve a oportunidade, surgiu um ponto até, e tem tudo muito a ver com entidades, né, de tanto conhecer pessoas, surgiu um ponto que é hoje a loja que está em frente ao fórum, que vai fazer 12 anos esse ano, mas num primeiro momento ela foi filial da Casanaide, ela foi Casanaide Conceito. Porque a nossa ideia, eu acho que todo mundo que é lojista sofre com estoque, né? Todo mundo tem essa dificuldade. Sempre pensa que, para poder estar renovando, ter um segundo ponto para girar, né? Então, ela foi uma filial. E começou muito bem, assim, mas a gente percebeu que elas eram diferentes, que tinham vocações diferentes, né? Então, naturalmente, a gente percebeu que teria que comprar produtos de outra forma, ou até por questões estratégicas, até de atendimento, assim, né, para não sensibilizar, às vezes, o mesmo cliente com o mesmo produto nas duas lojas. Aí seriam histórias bastante longas, assim, para contar, de como a gente projeta as coisas e, na prática, elas vão se mostrando diferentes, né? Isso coincidiu com uma época da minha vida. E é um assunto assim que eu tenho sempre muito cuidado ao falar, para não ter uma interpretação errada mas eu acho também legal externar, porque eu acho que muita gente passa por isso, assim, talvez muita gente que cresceu dentro da empresa da família, né? E a gente, como era uma empresa pequena, a gente se misturava demais as funções, a gente se sobrepunha um ao outro, assim. Então, acho que em algum momento todo mundo se questiona se não se acomodou ali, se quer ter seu voo solo, né? Mas também tem muito medo de demonstrar que aquilo é uma ruptura, né? E eu, no meu caso, foi muito difícil, né? Porque morei sempre com meus pais e demorei a sair de casa, né? Precisaram quase que me empurrar. Mas nesse momento eu já tinha tido a minha filha, isso muda muito como a gente começa a pensar em segurança, em caminho solo, assim, né? E até ver o núcleo familiar mais próximo separado, né, desse núcleo maior. E eu sempre gosto de falar que ninguém erra, ninguém faz as escolhas erradas, não existe, né, coisas ruins quando acontece uma ruptura, né, mas existem escolhas, assim, eu percebi, foi uma época da vida que eu tive que fazer terapia, né, porque eu precisava fazer uma escolha, sem machucar ninguém, então eu escolhi seguir meu caminho solo em vez de né, até porque a minha mãe ela é ativa até hoje, ela é incrível, assim, então para que cada uma tivesse seu espaço e sua forma, o que acreditasse, talvez até por eu ter um perfil mais parecido com o que eu queria implementar na loja do Fórum, né, a gente aí se separou. Eu realmente fiquei, né, um tempo, até fazer uma transição de gestão na empresa dela e resolvi me dedicar para Christiates Conceito, então que o Casanaide virou Christiates Conceito e tá lá, vai fazer 12 anos, né, esse ano. Mas isso foi um momento muito difícil, porque a gente, né, eu até domingo eu ia trabalhar lá na Casanaide, arrumar, adorava surpreender a equipe na segunda com alguma mudança, com alguma coisa de organização, e aí isso vem a família, né, a gente acaba ficando com menos tempo também,
Então, foi um processo muito dolorido, assim, só o tempo acomodou, né, os sentimentos de todos envolvidos, né, mas hoje também foi muito importante, porque eu aprendi que a gente não é tão importante num processo, né, a empresa da minha mãe está lá muito bem, né, tem uma equipe maravilhosa, e eu demorei a entender meu caminho, assim, sofri um pouco em acertar, né, mas também tenho lá meu cantinho, né, construir um espaço com a minha identidade, com a minha crença, né, e com certeza com um legado muito importante que eu aprendi com eles, né. Mas falo isso só para todo mundo saber que a gente tem que enfrentar, assim, né, situações que às vezes a gente se questiona, né, e não tem regra, nunca um caso é igual ao outro, né. Não tem uma receita pronta. Sim, e aí começou a história da Cristietze. Que legal. E já está aí completando lá no fórum 12 anos. Uhum. Que legal, que bacana. E assim, trabalhar, a gente tem muito ali no NFE, e não só ali, eu acho que dentro da Six, e conheço também outras tantas mulheres que trabalham, os negócios são familiares, porque principalmente depois da pandemia, juntou-se com ou a empresa que era do marido, ou já era empresa e o marido veio trabalhar com ela, então virou sociedade. É uma família, porque daí tu tens o marido, que é sócio, isso a gente vê muito. Você, então, era toda a família envolvida. Mãe, pai, os irmãos. Qual era, se assim pode dizer, a maior dificuldade, assim, de trabalhar com a família, se é que tem ou não tem? Porque daqui a pouco serve até como exemplo para que esses empresários que hoje têm essa empresa, tem muitos empresários ainda com empresa familiar, nem que seja nesse ponto. Sou sócia do meu marido veio para minha empresa, e tem aquelas... não tem uma receita pronta, né? A gente sabe, mas... eu acho que o mais importante é combinar antes. Combinado não sai caro, né? E tudo tem lado bom e ruim, né? Trabalhar em família também é muito confortável, assim, né? Eu acho que a minha maior dificuldade quando eu saí da empresa foi me sentir sozinha, né? Ou pensar que eu não podia falhar em nada, né? Não tinha aquele olhar de proteção. E eu acho que em trabalhar em família começa isso. A gente tem um relacionamento, atitudes completamente diferentes com o marido, né? Às vezes a gente é muito mais permissivo com alguém que a gente nem conhece, respeitoso, né? Do que com alguém que a gente sabe que mais tarde vai estar lá nos esperando, né? Então, claro, acho que também depende muito do formato, do segmento. Nós, por exemplo, a gente realmente, todo mundo participava de tudo, assim. E aí a gente não tinha assim uma combinação, alguém, até por ser pequena empresa, uma pessoa vai cuidar dessa área, outra essa área, vai se respeitar, acreditar o caminho que aquela pessoa escolheu, vai ter uma reunião de tempo em tempo, uma avaliação, né? E eu acho que aí, quando é tudo misturado, assim, a gente é muito impulsivo, né? Às vezes alguém está lá seguindo um caminho e o outro está opinando contra, o assunto não se resolve hoje, amanhã ele volta. Então, acho que o mais importante é combinar antes, né? Até como, olha, eu preciso que tu me dê suporte, eu quero que tu se comunique comigo assim, né? Às vezes até esse respeito não perante outras pessoas, ou até combinar. Na empresa a gente não vai falar do que vai jantar em casa. Quando a gente chegar em casa, a gente não vai continuar o mesmo assunto que estava na empresa. Como é difícil, né? Eu sempre falo isso. Difícil, mas faz parte. E claro, a gente está sempre achando que de outro jeito ia ser melhor. A gente nunca vai saber. Exatamente. Então tem que, eu acho que é tentar ter algum controle, assim, e respeitar. Até porque não existe opção de uma empresa que é um caminho único. Existem vários, né? Então, alguém pode acreditar nesse, no outro, e a gente tem que dar esse espaço, né? E se conhecer, porque realmente as emoções, elas atrapalham muito, assim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado até para entender a satisfação de todos, deixar o outro crescer também. Então, eu acho que é o combinado isso aí. Combinado, nossa, cara, é o que eu digo. Cris, e há 12 anos atrás, então, tu começava voo solo, teve a tua empresa, a tua primeira empresa, mas não parou por aí, né? Vamos lá, ver se essa informação o passarinho me passou certo. Na pandemia, né, tu também precisou te reinventar, ou pensou em te reinventar, não quero que tu conte em detalhes, claro, o que tu puderes aí, sobre essa história.
enfim, abriu mais uma empresa, que aí fica em confidência, isso mesmo, né? Então tá, conta pra nós como essa vai fazer 10 meses agora, tá fazendo esse mês. Bom, vamos lá, acho que realmente a gente quer esquecer a pandemia, né? Mas ela foi assim um divisor, né, para nós de várias coisas, né? Eu particularmente a pandemia me pegou talvez diria uma meia-idade, né? Numa localização que teve uma situação diferente na pandemia, porque a loja do fórum, ela atende, o fluxo dela é o fórum, né? E um órgão público imediatamente foi fechado e talvez, diferente de nós que lutamos para abrir, né? Eles conseguiram tocar a rotina deles online. Então, eu sabia que a minha localização teria uma influência maior sobre isso, né? Até porque eu também atendo as torres, né? Ali a gente está localizado, tinha muito escritório, muita gente foi fazer home office. Nossa, eu vi muitas mudanças saindo ali, então, né, ali isso abala a gente também, né? Sim, porque tu fica naquele pensamento, meu Deus, será que vai ser eu o próximo? Porque eu acho que muitos tiveram que fechar e muitos se pegaram nessa situação, né? Eu acho que mexe com a gente psicologicamente. O sentimento pior da pandemia, assim, que eu acho que a gente todos ainda carregamos ele em algum lugarzinho, assim, foi o medo, né? Porque, eu percebi uma coisa, assim, como a gente é feito de relacionamentos, né? Ali no fórum, a gente mexe que a loja é um aquário, a gente enxerga toda a movimentação externa, né? Eu senti a falta das pessoas. Eu comecei a lembrar que eu dava bom dia pro pessoal todos os dias que trabalha no restaurante ao lado, assim. Então, tu exercitava todo esse medo, assim, até pela doença, né? Se tu voltaria a ver a pessoa, ou o que seria daquela família, porque tu conhece, né, todo o entorno, todo o esforço, né? E, claro, eu sempre tenho cuidado de falar, quando eu falo em pandemia, de dizer que eu tive o privilégio de não perder ninguém tão próximo, né? Não vivi a doença, né? Então, a gente se queixa, vê o que tu fez, o que eu senti, assim, talvez por eu ter muitos anos de comércio, eu senti que tudo que eu fiz até então de nada valia naquele momento, porque eu não estava apta ainda para enfrentar uma rede social com tudo, né? Tenho essa dificuldade de eu me mostrar, né, ou falar de mim, e também isso influencia investimento, conhecimento, né, ferramentas, então não tive essa agilidade. E deu uma hora para outra, né? Sim. Que não é uma coisa que tu olha, final do ano todo mundo tem que migrar, né? Dê seu jeito, não, nos pegou tão desprevenidos que eu me coloco no teu lugar, porque eu também, assim. O dia que veio a notícia de fechar, né, até fiz um vídeo, o dia do fechamento para mim é como, e aí tinha toda essa coisa de salvem as vidas, e super respeito isso, né, mas eu deixei um filho ali, né? Eu deixei, a minha empresa era um filho, assim, então era das costas, e eu tinha uma equipe, né? Então, tu tem ainda essa responsabilidade de decidir sobre a vida de alguém. Tu vai trabalhar, tu não vai trabalhar, né? Impactando famílias, né? E de renda, né? Então, realmente foi muito difícil, mas também seria um assunto que se alongaria bastante. Mas aí a gente, né, eu tinha uma equipe muito sólida, né, foi a nossa sorte. Outro fator muito importante foi o carinho que os nossos clientes tinham com a gente, então eles estavam preocupados em nos dar suporte, saber como a gente estava. Eu tenho certeza que muitos compraram sem precisar, só para realizar aquele faturamento, né? A gente começou a entregar malas, né? Então eu brinco que eu conheci todos os condomínios e as filas das portarias para deixar mala e interagir lá, né? Então tu inovou dessa forma, tu ia até o cliente com mala, que muito antigamente se falava, e eu passei por esse processo antes de abrir minha primeira empresa, a famosa sacoleira, né? Sim. A gente pegava a sacola, levava até o cliente. Claro. Então voltou para essa origem, digamos assim, para esse... Era o jeito, só que, claro, lá no começo tinha aquela coisa que um tecido precisava de 6 dias para desinfectar, né? O que a gente sabe hoje que ele nem é um agente, né?
Então, teve N coisas, assim, situações que foram mudando, e eu acho que essa insegurança, assim, acho que eu, principalmente, não estava no meu DNA essa coisa de sair se comunicando diferente, ou também a gente teve toda uma questão de gestão para administrar, de custos, né, tratar com fornecedores, né, mas aquela época, antes da pandemia, eu já tinha essa coisa da segunda empresa, porque Canoas já vinha pontuando todo um outro lado, né? Já existia o shopping, o Parque Shopping, né? E eu trabalho com grandes indústrias, eu diria com as principais, assim, do país, de marca, de moda, né, de qualidade. Então, eles tinham que estar com essa visibilidade, né? Tem todo um desenvolvimento de crescimento, né? Então, onde um shopping se solidifica, elas precisam estar no entorno ali, né? Então, eu sabia que eu tinha que ocupar esse espaço. E eu acho que eu olhei imóveis, tenho muitas testemunhas disso, acho que ao longo de 2 anos, assim, né? Olhei, eu sou, né, muito insegura e financeiramente também não tinha, assim, muitos recursos, então eu precisava ter muita segurança, não podia pegar qualquer imóvel, né, e a própria loja do Fórum, ela me mostrou que naquele momento sem fluxo, o fato da região dela era muito negativo, então justo me fortaleceu a buscar um imóvel que eu entendesse, é esse aqui, né, e encontrei essa loja na Inconfidência, né? Isso aconteceu, não foi no ano passado, foi final de 2021 eu conheci o projeto dela. Até não era um imóvel daquele tamanho que eu queria, né? Com toda aquela imponência que ela tem, mas eu entendi que ali eu tinha capacidade, principalmente de me resgatar, de dizer para mim, não, tu tem um fôlego ainda, né? Tu já passou, né? Já viveu muita coisa, tu tem um fôlego para não é uma resposta, né? Mas todo esse questionamento da loja física, assim, né? Porque eu gosto disso, né? Talvez eu até fui lenta em vender por internet muitas coisas, porque eu vejo as pessoas entram na loja, vão lá, selecionam 10 peças na arara que elas estão tocando, vendo, vão para o provador e não confirma. Né? Às vezes tu te descobre numa peça que tu nem deu bola. Então eu tinha muita dificuldade em acreditar nisso, e eu acho que eu sou um pouco conservador, tenho certeza. Até da questão financeira, né, de vai um produto, do desgaste, volta, né, então eu falei, não, eu acredito que esse lugar vai me permitir receber as pessoas com excelência, com experiência, né, com espaço para fazer eventos, que a gente já fez alguns, né, o NFE já esteve lá conosco, e ali eu vi essa possibilidade de executar as coisas que eu acreditava, né, e ser um complemento, porque eu continuo acreditando, e isso está se confirmando na loja do Fórum, né, até a gente teve um grande cuidado para as pessoas, porque até hoje tem gente que acha que ele fechou. É muito engraçado isso em comunicação, né? Como às vezes as pessoas vão chegando a alguma conclusão sem confirmação, né? Isso é natural. E a do Fórum tá lá firme e forte, né? Eu às vezes eu até fico mais na loja do Fórum que na nova, né? Porque ainda a questão de administrativa minha tá ali. E aí temos aí essa loja incrível, porque eu chego nela e falo, isso é meu, eu fiz isso, não acredito, né? Claro que por trás disso tem eu tive um suporte gigante da empresa, né, de arquitetura da Memo, que também já foi nucleada aqui. Eu tive suporte da minha família, dos meus pais, o dia que é um imóvel assim de um custo que eu não estava acostumada, né? Meus pais foram lá, são meus fiadores em tudo que eu faço. Achei que eles iam dizer, tu tá bem louca, né? Pós-pandemia, a gente retomando o mercado, né? E eu acho que esse ano a gente ainda está tendo muita leitura da desorganização que a pandemia nos trouxe. Não, na hora eles disseram, onde é que eu assino? Tem que pegar, tu merece, né? Tive suporte dos meus fornecedores, assim. E aí eu tenho uma equipe, eu tenho uma gerente, a Alessandra, que é meu braço direito, assim, que em nenhum momento, acho que eu mais vacilei que ela, assim, né?
Então, e aí começou essa brincadeira aí. Que já está 10 meses. 10 meses e queremos comemorar. E a gente acredita, com assim. certeza. A gente está naquele momento de início de empresa, né? Quebrar o gelo. Um bebezinho, isso, né? de as pessoas entrarem nela, tem estacionamento, ela tem uma grande visibilidade, mas a gente vê que, né, tem todo um time, assim, quebrar esse gelo, o pessoal entender a proposta dela, né? A gente ama essas visitas porque é da vida, né? A loja não é nada se não tiver pessoas circulando, olhando, a gente poder mostrar a nossa proposta, assim. Até eu tenho toda uma construção de cada produto que está lá tem seu motivo, cada fornecedor, né? É tudo muito bem pensado, não é por acaso, assim, né? A gente, quando compra, que acho que tem muita gente que pergunta, ai, que delícia deve ser fazer compras. Não, eu sofro um dia antes, já começo, né, a estudar, porque a gente tem uma distância muito grande em montar uma coleção, né? Sim. Então, imagina, agora vocês já devem ter montado a coleção de verão, pelo menos no verão passado, né? a gente agora tá assim, o que tem, antes sempre se tratou por semestres, né? Agora as fábricas, elas chamam algumas até de coleções cápsulas, então elas têm quebrado um pouquinho, até porque o mercado tem pedido, né, uma renovação mais rápida ainda, né, Patrícia? Então, mas eu sim, esses dias até chegou um produto que eu disse, nossa, quanto tempo que eu comprei isso, foi olhar, eu fotografo tudo que eu compro, faziam 8 meses que eu tinha comprado o produto, né? Então, e aí eu dependo de clima, a gente nunca sabe, né? Então... E o nosso clima não colabora, não. Agora que começou a esfriar. Mas que bacana, eu tenho certeza, assim, que... bom, a loja é lindíssima. Eu, Patrícia, particularmente, tinha compromisso na mesma data do evento, mas as meninas foram. Por isso que eu falei lá no início, você é uma inspiração para muitas empresárias aqui da casa, que te acompanham, que são tuas clientes, e a gente sempre escuta falar maravilhas, tanto dos teus produtos, como de você, das tuas lojas. E isso é uma inspiração para todas nós, com certeza. Dentro do empreender, a gente sempre tem as dificuldades, a gente já falou disso, assim, mas é muito difícil, porque assim como a gente fala que não tem uma receita pronta, não é um bolo, pega aqui, copia e vai dar certo, é sucesso, as dificuldades em cada nicho é muito particular, mas como empreendedora, como empresária, vamos botar desses 12 anos para cá então, né, da Cris mesmo, da Cris Tietze, como é que, o que tu pontuaria, assim, tirando a pandemia, qual a maior dificuldade, assim, como empresária que tu enfrenta? Eu acho que enfrentou, assim, daqui a pouco um momento que foi bem... Posso dizer que hoje o mercado atual tem sido um momento muito desafiador, né? Mas eu acho que é legal eu trazer a questão de gestão, assim, embora eu não tenha formação, né, de gestão, não me falta muito conhecimento, assim, acho que tudo que eu faço é meio numa construção que eu fiz, assim, embora eu sou bastante organizada, eu gosto de ter rotinas, tenho muito checklist, assim, não estou com eles em dia, desde que abri outra loja lá, desde a obra da outra loja. Eu consigo imaginar o teu desespero, então. Não, eu tenho papéis lá que eu escondi e projetos, assim, mas eu acho que talvez isso seja geral para comerciantes, né? E como eu gosto do salão de loja, que a gente fala, né? Eu tenho a minha maior dificuldade é gerir o meu tempo. Ou saber diferenciar o que eu primeiro preciso entregar para depois eu curtir a loja. Porque se deixar, eu passo o dia de papo na loja, dando risada, porque eu adoro brincar, né? Eu tenho esse lado, como eu falei, criança, assim, e adoro pessoas, eu adoro criança, eu adoro, né, todos os perfis, assim, tenho muitos amigos homens, então, né, eu adoro quando vão os maridos na loja, se parar alguém na esquina, eu tenho a maior facilidade de ir lá e puxar algum assunto, né? Então, acho que essa é a minha maior dificuldade, assim, porque lojas são muitas frentes, né? A gente tem muitas variações, assim, que a gente não domina, né? E
Então, e equipe, eu tenho uma equipe muito enxuta, hoje eu tenho certeza que eu preciso de mais suporte, né? As gurias têm se virado, assim, têm sido maravilhosas, né? Estão lá por mim, tenho certeza, né? Mas eu acho que é a gestão do tempo mesmo, até porque a gente também trabalha em sábado, né? Então, também tem essa coisa de ser um trabalho de semana. E que te engole, assim, né? E saber achar esse equilíbrio, que eu acho que a pandemia também nos questionou isso, né? A gente se permitir um pouquinho mais de lazer, né? E embora eu realmente acho que a minha terapia é o trabalho. Tu vê. Que bacana. Por isso esse sucesso, né? Cris, sobre associativismo. O que te ajuda no teu dia a dia como negócio, por exemplo, aqui na casa, então vice-presidente de relações institucionais, e você já foi presidente da CDL? Sim. Conta um pouquinho para nós essa relação assim do associativismo, quando começou, o que te ajuda no teu dia a dia. A gente sabe que a própria Six, por ter os núcleos, né, ela nos possibilita assim, como agora, o projeto do podcast, abraçaram, receberam muito bem, a gente está aqui startando esse projeto, que é uma forma da gente levar o conteúdo, como eu falei no início, e apresentar os empresários da casa também, né, as histórias. Sim. Me conta aí, como que o associativismo, ele impacta na tua vida, até para deixar como exemplo. Claro, não, e já falando que vocês estão fazendo um trabalho incrível, nossa, estou achando o máximo, acompanho vocês. Eu fui nucleada lá no início do NME, né? Mas eu realmente estou impressionada, assim, né? Até pela qualidade do que vocês têm feito. E o associativismo, ele começou, na verdade, eu também fui, né, nesses sorteios, eu não quero me alongar demais. Não, fica bem à vontade. Mas, até porque são histórias que eu acho que são engraçadas, né? A CDL tinha aqueles prêmios de Natal que, né, se o consumidor comprasse, ganhava um cupom, levava na urna lá da CDL. E depois tinha o sorteio e um cliente da nossa loja ganhou uma moto. Naquela época, não vou chutar o ano. E aí, então, a CDL foi fazer essa entrega oficial dentro da nossa loja, lá no bairro Fátima, né? E foram os diretores, né? Para nós, a CDL, nós sempre usamos o serviço do SPC, né? Em função do crediário. Então, para nós, a CDL, nunca imaginei que um dia eu sentaria à mesa, né? Era aquela coisa formal, assim, né? De grandes empresas. E eles estiveram lá dentro e a gente conversou, se conheceu e passados algum tempo, eles vieram me convidar a participar da entidade. À época, não tinham mulheres na diretoria. E aí, entramos eu e a Ellen, né, a Nilman, que também participa aqui da Six. Até falamos, não, vamos em duas, né? Vamos se fortalecer. Outra, claro. E aí, então, eu participei da primeira diretoria, né, da CDL. Aquela coisa de tu te sentir uma coisinha minúscula naquele meio, assim. Tudo novo. E eu vejo hoje até como a entidade mudou, porque a gente tinha um medo até de participar, assim. Hoje é tão legal, porque se abre o espaço para quem entra já falar, né? Mas eu fui super bem recebida. Nossa, nunca senti uma diferença por ser mulher, né? E a CDL me abriu um horizonte, porque eu sempre vivi uma empresa pequena. Então, ali eu pude conhecer histórias de empresas maiores, com gestão. Acho que isso, de algum jeito, me motivou a querer uma empresa mais organizada, maior, com setores, né? Não tenho isso, mas acho que te empurra, assim, né? E são N momentos que o associativismo é importante. É quando tu vê que não é só tu que tem dificuldade, né? Tu cria ali, é praticamente um hobby teu também. Tu cria a tua turma ali, né? Tu tem pessoas, tu enxerga. Uma coisa que eu acho que é um exercício importantíssimo da entidade. A gente traz um assunto e, como entidade, a gente, óbvio que nós vamos externar o que seria importante para o nosso negócio. Mas, às vezes, a decisão ou o caminho seguido, ele tem que pensar no todo, ele tem que pensar no serviço, né, em áreas diferentes, assim. Então, é muito legal, porque, às vezes, tu vê opiniões opostas às tuas e tu vê que a pessoa tem razão.
no ponto de vista dela. Então, acho que abre, assim, um horizonte, dá uma segurança. A gente busca coisas para a cidade, acho que a cidade nem percebe o quanto, né, a gente luta, porque tem questões políticas, né, o meio político é um que eu desconhecia, porque meus pais, né, jamais discutiram ou participaram de alguma coisa, então eu aprendi também isso, né, acho que é um exercício muito importante, a gente tem que ocupar esse espaço, né? E aí, na próxima gestão, me convidaram a ser presidente. Então, também foi uma mega surpresa, né? Porque à época a CDL tinha bastante funcionários, assim. Eu jamais pensei em ser presidente, é diferente. É um compromisso. Então, fui, nossa, super lisonjeada, né? E aí é muito legal comentar, porque foram os homens que fizeram questão que fosse a primeira vez de uma mulher ser presidente de uma empresa pequena, de bairro, né? Então, foi muito intenso, né? E aí, quantos anos de presidência? Eu fui 2 anos. Normalmente se renovam 2, e aí eu dei o golpe da barriga. Não, eu poderia ter sido mais 2 anos, mas coincidiu assim que eu, né, já estava lá perto dos 40 e queria ser mãe, e aí realmente aconteceu muito rápido. Escolhas, né? Não, tem que ser. E eu acho que eu fui muito intensa como presidente, assim, de dedicação. E eu tinha uma empresa muito pequena, não comportava eu manter o mesmo ritmo, assim, né? Mas a gente continua como conselho, né? Hoje mesmo vou almoçar lá na CDL. E aí, logo que a gente sempre brinca que tu precisa de um fôlego, né? E a gente fazia muito evento, fizemos reforma. Aí depois me chamaram para a Six, né? Passado um tempo que eu dizia, não, me dá um tempo, eu preciso até para curtir maternidade, né? Aí eu vim participar da Six e aqui eu tô há muito tempo. Há anos aqui conosco, coisa boa. E a Six, ela também tem essa participação, né, do associativismo muito intenso, talvez há alguns anos para cá até mais, com o crescimento dos núcleos. Hoje já somamos 6 núcleos, se não me falha a memória, e talvez a ideia de ter mais 1 ou 2. Então é tão importante assim a casa abrir as portas, porque sim, eu, como empreendedora ali fora, eu também pensava, capaz, as Six é só para grandes empresários, para indústrias, né? Então, tu ter acesso a isso, assim, muda o teu pensamento, tu tem inspirações de grandes empresários mais próximos, mas também que lutaram e que têm talvez as mesmas dificuldades que neste momento tu está passando. Então, tu pensa assim, pô, se ele passou, tá aqui, é prova disso. É um grande exemplo para que a gente possa seguir, né, no caminho aí e não desistir, porque a vida do empreender não é fácil, ele é muito sozinho, né? A gente se torna muito sozinho. Então, nesses ambientes como são os núcleos, ou a própria casa, a Six, ela nos proporciona a gente ter a nossa turma, como tu diz, né? Não, e a Six está num momento maravilhoso, ela vem de algum, né, trabalho de todos os presidentes e a gente vê que é muito legal essa mudança de presidente, porque cada um tem características, né? Cada grupo agrega, deixa seu legado e realmente, assim, tudo, os eventos, tudo que tem acontecido, a participação, a descoberta, né? Porque quando que a gente estaria falando no microfone? Sim, né? Sim. Então, é muito legal, assim, como isso nos dá um norte de querer fazer melhor. Eu acho que eu adoro a palavra boas práticas, né? Eu acho que a gente está em tempos emocionais, assim, comportamentais confusos, e eu acho que aí a gente vê isso, não, que legal, assim, ou ver uma fala positiva, né, ou ver atitudes, buscas, né, de excelência, né, que eu gosto de falar busca de excelência, porque a excelência está muito longe ainda. Mas a gente caminha atrás dela, né? Então, Cris, assim, ó, e sobre o varejo, qual é a tua grande lição, assim? Ou se tem uma lição que o varejo te ensinou algo, qual foi? Surpresa o tempo todo, eu acho. Viver na adrenalina, né? Eu acho que é essa renovação, assim, né? Até porque
eu, particularmente, tenho um produto que ele muda o tempo todo, e eu não sou eu quem produzo, né? Então, ainda eu tenho que estar sempre de olho no que o mercado está acontecendo, se atualizando, o que as pessoas estão buscando, né? Hoje a gente tem tanta informação que nem consegue, né, se atentar a tudo, seguir, eu acho até que confunde um pouco. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo de que a gente segue uma linha, acha que está errado, parece que, assim, um pouquinho até bem confuso, assim. Eu ando me cobrando muito, né? Porque realmente o mercado mudou, o consumo mudou demais, né? E eu acho que a gente é lento em perceber isso e em reagir a isso. Então, eu acho que essa surpresa, assim, do varejo, né? Eu continuo achando ele maravilhoso, assim, eu acho que tu ter uma proposta e as pessoas se identificarem com a tua proposta, isso é muito incrível, assim, tu ouvir retorno, né, a satisfação. Eu tenho, assim, eu tô longe de fazer coisas que eu quero dar muito significado para minha empresa ainda. Isso passa por ter uma equipe, né, satisfeita, assim, né? Tem algumas coisas que nos impedem de talvez executar o que a gente sonha um dia, assim, né? Mas conforme eu posso, eu vou implementando, né? A gente até implementou o cashback em loja física, que não é comum, normalmente ele acontece no site, né? As empresas, até as físicas, motivam que o consumidor vá para o seu site, eu fiz o contrário. Então, eu tento estar me atualizando, mas esse é o grande desafio do varejo, assim, né? E as datas têm nos dito isso também, de como a gente não está percebendo todo esse movimento, né? E precisa acelerar mais e estar conectado, né? Mas só desafios, né? Não, desafios, as surpresas, elas são ótimas e são ao mesmo tempo desafiadoras, porque tu te pegas assim todo o tempo, será? Não é? A gente fica naquele momento, será que vou, será? Mas é isso, acho que é sobre as escolhas e assumir as consequências. Sim, né? sim. Às vezes dá super certo, às vezes não dá tão certo assim, mas seguimos. Sim, tem que fazer leitura, né? Tem que aprender, mudar. E a gente tem, né, uma questão de horário, assim, a gente fica aberto muito tempo, então a gente tem todo um desafio aí de equacionar muitas coisas. Você fica nas duas lojas? Como é que tu faz, assim, para atender? Olha, a minha rotina inicial é começar pela loja do Fórum, até porque eu tenho muitas questões, eu que cuido todo administrativo, financeiro, lá, né? tudo. E aí eu tento, né? São coisas que eu tenho que deixar resolvida de manhã, porque o dia lá sei o que vai acontecer, né? Mas tem dias que eu vou e volto o tempo todo, porque aí chega alguém ainda, tem muita gente ainda indo conhecer a nova. Aí eu corro para lá para receber a pessoa. Ou um produto específico, queria tal produto, aí eu tenho essa mania de vou eu lá levar, não, e porque eu gosto de participar, né, e sei que vai ser muito mais ágil, então minha rotina ainda está, eu falo para todo mundo, me avisa onde tu vai que eu te encontro para receber todo mundo, né. Que bacana. E o que te faz descer do teu salto, Cris? Ai, no momento eu tô descendo bastante. Já zerou a paciência já. Acho que eu realmente tô num momento assim que eu preciso, né, voltar a ser um pouquinho de quem é a Cris, porque eu sou tranquilíssima. Eu acordo todo dia motivada, a fim de trabalhar, adoro. Não tenho nenhum problema com isso, mas eu realmente acho que eu não estou conseguindo carregar, né, tudo que eu me propus nesse momento, por desorganização, né, a rotina mudou, né, e não é simples assim, né, 2 pontos, não era só replicar, né, então eu tenho... Não tenho dado o melhor de mim no momento, né? E acho que por algumas questões pessoais também, de mulher.
Mas eu acho que eu tenho, assim, ainda todo mundo continua falando como tu é calma, como tu é tranquila. Eu não acho, assim, tem horas que, por exemplo, quando eu tô comprando, né, eu acho que eu devo estar muito tensa, e isso tem sido um elemento que tem me incomodado. Eu não gosto de ser tensa, e eu tenho sido, né, até porque eu assumi um peso financeiro, né, muito maior. Mas eu acho que poucas coisas, assim, né? Eu é mais porque eu tenho manias. Eu tenho manias de combinar que as coisas vão ser assim, né? E aí sai do controle. E aí parece que eu me confundo mentalmente, assim. Na verdade, eu acho que eu estou precisando voltar à terapia para lidar com isso, e aquilo que eu falo de dar importância para o que vale, né? Eu acho que isso, de novo, eu fico culpando a pandemia, assim. Eu acho que a gente está muito sensibilizado, e eu acho que é todo mundo, né? Eu tenho a impressão que a gente está julgando tudo o tempo todo. Mas não podia ter feito isso aqui de outra cor, sabe? E nos cobrando muito, né? Como a gente se cobra. E eu falo por mim, mas é isso, a gente tá... Por que eu não botei aqui? Se tivesse posto aqui, teria vendido. Como que eu vou saber? Né? É um teste, né? Tem que relaxar e curtir, né? Eu curti o processo. E eu sempre tive esse bom humor, assim, de, tipo, acontecer uma coisa e sair assim, não, ainda bem, eu até sempre comparar, né? Porque eu acho que tem setores muito difíceis de trabalhar, então, na própria pandemia, eu vi setores... Nossa, o meu eu não posso me queixar, né? Tem gente que foi impossibilitada de trabalhar, seu mercado acabou. Então, eu sempre faço esse exercício de olhar que tem, e realmente, né? A gente eu sou privilegiada, né? Eu tive todo um conhecimento, pessoas, tenho muito amor envolvido. Então acho que... Mas... Para te responder, tenho descido bastante do salto, que eu não uso, né? Falei, quando eu cheguei, os joelhos não me permitem mais usar salto. Então, e com essa chuva, hoje tá uma chuva aqui que não tinha condições de botar salto coisa nenhuma, né? Que é elegantésimo, né? Vai ser um símbolo sempre eterno, né? Sempre. Cris, eu passaria a manhã toda conversando aqui contigo, não te conhecia pessoalmente, e já tinha me passado assim, Paty, ela reconhecidamente é uma pessoa de um coração enorme, e tenho no sangue mesmo o comércio, e hoje eu pude comprovar. Teus olhos brilham. Não, vou te falar, me emociono. Brilham quando tu fala, e é tão lindo isso, porque quantas empreendedoras que a gente tem que tá começando agora, sabe, Cris? Que literalmente startaram na pandemia, e muitas delas não por uma escolha, por uma necessidade. Aí se viram perdidas, mas agora são empreendedoras. Então, ter essas histórias é tão gratificante, é tão emocionante para nós, porque traz esperança, traz motivações para que a gente possa continuar, né? Eu sempre brinco, é uma porta-voz, assim, o nosso podcast, porque a gente recebe relatos assim, Paty, é tão bacana ouvir vocês, as histórias que vocês levam lá, assim... Já ganhei meu dia. A gente falava antes de começar como tem sido normal as pessoas adotar ouvir podcasts relevantes, com conteúdos importantes, porque daqui a pouco tudo que tu precisa ouvir é uma mensagem de um bombonzinho, não é? É uma mensagem da sorte. E é mais natural, eu acho, né? Não é, por exemplo, a gente não se preparou aqui, né? Ai, meu Deus do céu, o que depois eu vou escutar? Essa intenção é a gente trazer assim, conhecer a pessoa que realmente ela é, não ter, como eu te disse, é um bate-papo, fica tranquila, a gente também aqui tá se conhecendo, nos descobrindo quanto projeto, e para nós é um privilégio enorme ter te recebido aqui. Eu que fico muito feliz. Nossa, o convite já mexeu comigo, assim, é tão importante a gente ser vista, né? Porque como a gente vive se questionando, achando que faz tudo errado, né? É tão legal, e talvez, claro, acho muito bonitas as suas palavras, mas lá tem uma empresa simples, de muito trabalho, né, de gente que gosta de entregar, de se superar. A gente tem um desafio interno, assim, como empresa. Eu tenho na minha equipe pessoas também a gente até mexe um pouquinho com aquela educação antiga, assim, né, aquela vontade, e acreditar no trabalho, porque eu acho que isso as entidades têm de muito importante, assim.
O trabalho, para mim, ele é salvador, né? Ele traz humanidade, ele te dá objetivos na vida, ele te completa, assim. E eu acho que o trabalho, às vezes, ele está sendo muito questionado, né? Ou como uma coisa ruim, como, né, assim, algo que faz mal, assim, nós próprios empresários, né? Eu acho que realmente ele é transformador, né? Ele dá dignidade, ele te ajuda a atingir o que tu né, pensa na tua vida, né? E eu pelo menos estou numa fase que a gente busca muita segurança, né? Já pensa, né? Eu já penso se acontecer alguma coisa comigo, então é muito importante essa troca, né? E saber que lá tem um monte de gente trabalhadora que né, resolveu entregar algo e fazer pela cidade, sabe? Isso eu acho que é importante falar, assim, quando a gente planejou essa loja nova, Canoas é um mercado com algumas particularidades, né? Eu disse, não, a gente vai superar. A gente buscou exemplos de São Paulo, algumas coisas, nós vamos ter uma loja que, não, ela, né, talvez eu ouço, não gosto de falar, mas eu ouço, assim, não sei se alguns lugares tem uma loja com todo esse cuidado, assim, gosto de mostrar cada cantinho, explicar o porquê, né? E é muito legal, enquanto isso, a do fórum, continua o pessoal indo lá e dizendo, nossa, como essa loja é acolhedora, como ela é linda, né? É muito legal porque a gente vê como tudo tem suas fortalezas, né? E estamos aí vamos lutar muito ainda. Deixa tuas energias lá, que tenho certeza que é muito acolhedora. A nossa energia, a nossa troca de energia nos ambientes também faz toda a diferença. Então, como tu nos falaste aí que fica para lá e para cá, eu tenho certeza que isso aí movimenta bastante seus clientes. Cris, eu quero te agradecer em nome do projeto, do podcast, do Alto do Meu Salto, em nome das meninas, a tua presença aqui conosco. Espero que tu tenha gostado de participar, nós adoramos te receber. É um prazer enorme, assim, e espero poder contar aí contigo e estamos à disposição também para o que tu precisar. Estamos aqui à disposição, tá bem? Eu que agradeço, muito, muito feliz. Depois, quando eu assistir, eu vou saber, né, se foi legal ou não. Mas foi bacana, ótimo. Não, tenho certeza, sim. Vivendo novas experiências, né? Até porque eu realmente acredito tanto nas pessoas, assim, eu acho que, nossa, a vida é tão incrível, né, que a gente tem mais é que virar essa chave aí, né, falar de coisas boas, né? Parar de achar problemas e dificuldades. Então, fico muito feliz de estar aqui e ter dividido contigo, né? Eu que agradeço. E para ti que está nos assistindo, curte, compartilha, comenta, deixa as tuas sugestões de histórias, de conteúdos que você quer assistir aqui e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!